A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 14. Esse verso é maravilhoso, olha só o que diz aqui João, capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que maravilha aqui, o Verbo se fez carne, o Verbo divino, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quero falar de 13 eventos de Jesus no Novo Testamento. O primeiro deles, a encarnação de Jesus, em João, capítulo 1, verso 14, que ainda era chamado só de verbo aqui, mas quando ele encarna, se torna Jesus. Segundo evento maravilhoso, nós celebramos há poucos dias, que é o Natal. Lucas, capítulo 2, verso 6, o nascimento de Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia de dar luz, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O nascimento de Jesus é o segundo evento maravilhoso. A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus. Lucas 2, 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui vemos que Jesus crescia em 4 aspectos. Crescia Jesus em sabedoria, o aspecto mental. Crescia em estatura, o aspecto físico. Crescia em graça, aspecto espiritual. E em graça para com os homens, aspecto social. Então temos aqui a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus. Lucas 3, verso 21, vemos o batismo de Jesus. Leiamos. E aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriam. Quando Jesus ora, o céu se abre. Então temos a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o batismo de Jesus. Mas temos também a tentação de Jesus. Em Mateus, capítulo de número 4, verso 1, lemos: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Até Jesus foi tentado. Muito bem, já vimos 5 eventos de Jesus aqui. A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Vamos ver também o ministério de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo de número 14, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 14, lemos: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O ministério de Jesus. Mas vemos que no final, antes de Jesus ir para a cruz, lemos da agonia de Jesus. Em Lucas capítulo 22, verso 44, diz: posto em agonia, orava mais intensamente
e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A aflição, a agonia de Jesus que ele passou no jardim do Getsemane. Já vimos 7 eventos de Jesus. A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, a agonia de Jesus. Vamos a mais 5 eventos. João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Temos aqui a morte de Jesus. Jesus se entregou por nós. João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A morte de Jesus foi algo triste, algo chocante, mas foi a vitória para nós sobre o pecado. Depois da morte de Jesus, Jesus também ressuscitou. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 9, Marcos 16, verso 9, lemos assim, e Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus morreu sim, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. Em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9, lemos que Jesus, depois ressurreto, passou por um espaço de 40 dias, Atos 1:3 e Atos 1:9, e depois dos 40 dias, enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevada às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Temos aqui a ascensão de Jesus. Então, já vimos 10 eventos de Jesus. A encarnação de Jesus, o nascimento, a infância, o batismo de Jesus, a tentação, o ministério, a agonia, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. E vamos ver mais 3 eventos de Jesus. Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz que Jesus está à destra de Deus e vive para interceder por nós. Diz assim, portanto, pode salvar perfeitamente os que eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Jesus um dia há de voltar, e esse evento tão aguardado, a volta de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo de número 11, diz, os olhos deles, quando estavam na ascensão, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Jesus há de voltar. A volta de Jesus é o próximo evento. E quando Jesus vier, o que vai acontecer? Jesus vai reinar. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O reinado de Jesus. 13 eventos de Jesus. A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, a agonia de Jesus antes de ir para a cruz, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a intercessão de Jesus, a volta de Jesus e o reinado de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no nosso canal, clique naquela foto redonda e vai aparecer um menu. Clique no playlist
E ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.300 vídeos para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.